Olá a todos os amigos e amigas da Ordem Espírita de Sicília. Desde já agradecemos ao convite gentil e amoroso para estarmos juntos, mesmo à distância, nessa reflexão, que tem como tema o encontro de Madalena com Jesus. Eu me chamo Andréia, sou frequentadora do Grupo Espírita Fraternidade Irmão Abraão, que fica aqui no Jabur, né? Somos vizinhos. E para iniciarmos essa nossa conversa, nós vamos fazer a nossa prece inicial. E como preparação para a prece, nós vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Chico Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo 92, que tem como título justamente Madalena. E Emmanuel assim nos diz: Jesus lhe diz, Maria. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico, Rabone, que se diz mestre. Isso está no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 16. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daquelas que convidam à meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe, ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados, amolecera-se ao contato de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não aparece o Mestre, primeiramente a Pedro ou a João, a sua mãe ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. Que assim seja, Senhor, que possamos contar com o amparo, com a inspiração e com a intuição dos nossos amigos espirituais, da Ordem Espírita de Sicília, do Grupo Espírita Fraternidade Irmão Abraão, para que tenhamos um excelente momento de reflexão do seu Evangelho, Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. Que assim seja. Queridos e queridas, vamos à nossa. Na nossa conversa, né? Vamos fazer uma conversa. Maria Madalena, Maria de Magdala, os dois termos estão certos e o nome dela fazia referência à cidade
em que ela habitava, que era Magdala. Então, Maria da cidade de Magdala. Como é que a gente vai, como é que a gente vai fazer essa nossa trajetória? A gente podia pegar a rica literatura espírita que fala desses vultos maravilhosos do Evangelho, como o livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier, o livro Primícias do Reino, é, do Espírito Amélia Rodrigues, Psicografia de Divaldo Franco, ambos trazem essa história de Maria de Magdala com maiores detalhes. É claro que nós vamos basear o nosso estudo em informações trazidas por esses livros, mas a gente não vai fazer um relato minucioso dessa trajetória histórica e tal. Isso nós vamos deixar por conta para vocês lerem esses livros, porque é muito importante, gente, nós nos debruçarmos sobre essa literatura. Por quê? Porque as histórias que o Humberto de Campos, que a Amélia Rodrigues nos trazem, têm o aval de dois espíritos que conviveram de alguma forma, uma muito diretamente, o outro como observador, com Jesus. Emmanuel foi Públio Lentulus, senador romano daquela época de Jesus, justamente na Palestina. É só a gente ler o livro Há 2000 anos que a gente vai entender toda essa história. E Joana de Ângeles foi Joana de Cusa, alguém muito próxima do mestre, uma das suas seguidoras, uma amiga que sentava para conversar com ele. A gente pode dizer, sentar para tomar um café com ele e bater um papo sobre as coisas da vida. E tudo que Chico Xavier nos trouxe e tudo que o nosso querido Divaldo Pereira Franco nos traz enquanto literatura, enquanto mensagem, tem que ter o aval desses espíritos, de Emmanuel e de Joana de Ângeles. Logo, quando a gente lê o que Amélia Rodrigues nos traz pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, o que Humberto de Campos nos traz pela psicografia do Chico Xavier, no caso do Humberto de Campos, sobretudo a magistral obra Boa Nova, é a verdade. E são documentos muito mais preciosos para que nós nos aproximemos do Cristo através da história que esses dois companheiros, esses dois cronistas nos trazem, do que tanta informação e tanta teoria, até de cunho materialista, que a gente vê circulando por ali. A gente tem até que se perguntar: por que que a gente prefere dar... Ai, desculpa, gente, alergia, tá? Por que que a gente prefere dar voz a, a histórias, a informações de companheiros que às vezes nem acreditam em Jesus ainda, né? Se dizem materialistas e tal, e sem comprovação, do que prestarmos atenção no que essa espiritualidade nos traz? Tendo essa informação, nos reforçando que tem um aval de companheiros que já estão numa ordem superior à nossa e que vivenciaram aquele momento tão único e especial da nossa humanidade, que foi a encarnação do nosso mestre, do nosso guia e modelo, do governador do planeta entre nós aqui na Terra. Tá? Bom, como é que a gente vai fazer? Nós nos baseamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do item 36 ao 50, em que ele conta o banquete que Jesus participara
na casa de Simão o fariseu, na cidade de Naim, que justamente nos traz a informação de que Jesus tem os seus pés lavados pelas lágrimas e enxugado pelos cabelos de Maria de Magdala. E aí, mais uma informação importante, que nós só encontramos essa história, essa narrativa no Evangelho segundo Lucas. Por quê? Se nós pegarmos o livro Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, na segunda parte, no capítulo 3, nós vamos ver que assim que sai do deserto, Paulo faz uma série de visitas, enfim, e ele vai a Cafarnaum conversar com Mateus, muito especialmente, né, o apóstolo Mateus, e depois ele passa por Dalmanuta, que é a cidade em que Maria de Magdala estava residindo, justamente para conversar com ela sobre esse encontro dela com o Mestre Jesus, porque ele tivera a informação da importância desta personagem enquanto uma trabalhadora naquele círculo do Mestre, enquanto ele estava entre nós. E ele faz anotações, visto que Paulo tinha a intenção de escrever o seu evangelho, uma biografia de Jesus, a partir dessas entrevistas. Mais tarde, nós vamos ver que Paulo entrega essas anotações justamente para Lucas. Como ele, o apóstolo dos gentios, não teria como tirar um tempo nas suas atividades para fazer aquele evangelho, ele entrega essa incumbência justamente a Lucas. Aí Lucas pega essas anotações de Paulo e vai entrevistar aquelas pessoas e escrever o seu evangelho a partir dessas entrevistas de Paulo e mais as informações que coletara. Isso também está no livro Paulo e Estevão, na segunda parte, capítulo 8. Então, partindo desta informação preciosa, é que nós vamos refletir a respeito do que a história de Maria de Magdala pode trazer em profundidade, como a página que a gente leu maravilhosa do Emmanuel, neste momento, nesta nossa trajetória. Porque o nosso companheiro Emmanuel nos diz que Maria de Magdala foi aquela que mais se violentara espiritualmente, que teve uma trajetória dolorosa, difícil, de muitos sacrifícios, porque ela representa os vícios aos quais nós estamos tão mergulhados, por ainda pautarmos a nossa existência no orgulho e no egoísmo e seus filhos. Nós ainda vivemos a partir dos hábitos muito materializados, muito materiais. A nossa ordem ainda é do desejo, não é do amor. E Maria de Magdala representa, em essência, esse arquétipo humano, digamos assim. E é sobre isso que a gente quer refletir, como já foi falado.
Então, nós destacamos algumas passagens, alguns versículos desse Evangelho segundo Lucas, que fala da nossa irmã, para nós refletirmos. O primeiro é o versículo 44 do capítulo 7 do Evangelho de Lucas, que é uma fala de Jesus a Simão, o fariseu. E Jesus fala assim: Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Vamos repetir? Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou os meus pés com os seus cabelos. Isso está no Novo Testamento, tradução do Haroldo Dutra Dias. E aí, a gente pegou a explicação que o Pastorino, nosso companheiro, aquele que escreveu Minutos de Sabedoria, nos traz na sua obra magistral, Sabedoria do Evangelho, no volume 3, página 22. E ele diz assim: Esta, Maria de Magdala, se purifica dos fluidos pesados emotivos com as lágrimas vertidas com humildade, que é justamente aos pés. Jesus entra na casa de Simão e o Simão, fariseu, o trata muito mal, não o recebe com a gentileza que se costumava fazer naquela época, ou seja, o anfitrião, assim que o seu convidado adentrava sua casa, oferecia uma água para que ele limpasse os seus pés e também um bálsamo, uma água refrescante para jogar na sua cabeça, por causa do calor e toda a poeira, né, que a pessoa estava em contato enquanto caminhava. Ele não fez isso. E Maria de Magdala faz isso. Ela se ajoelha aos pés do Mestre, reconhecendo a sua superioridade, reconhecendo o seu amor e a sua magnitude, em agradecimento, porque ela, ao encontrá-lo, descobre o que é o verdadeiro amor e extravasa, se liberta, pelo menos inicia a libertação de toda aqueles fluidos perniciosos que caracterizavam, que impregnavam o seu perispírito. Então, as suas lágrimas representam esse momento de catarse, esse momento de libertação. E o que é interessante é que, se a gente parar para ponderar e observar bem, nesse gesto de Maria de Magdala, nós vemos a trajetória do bem-aventurado. Se a gente pegar o quarto livro da codificação, que é o Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3 da primeira parte, que fala do céu, Allan Kardec,
nos mostra que céu era tido, na época de Jesus, como a morada dos eleitos, pela tradição judaica, pela tradição da lei antiga, após a morte. Ou seja, aquelas pessoas, como por exemplo Simão o fariseu, ele era um eleito, porque ele era um bem-sucedido na perspectiva da matéria. Então, ele, depois que morresse, ia desfrutar das delícias do reino dos céus. Só que Jesus muda completamente essa lógica, porque lá no Sermão da Montanha, que é a base do reino, que é a constituição divina, ele começa falando o quê? Que o reino dos céus é dos pobres em espíritos. Bem-aventurados os pobres em espíritos, porque é deles o reino dos céus. Ou seja, ele tira de questões exteriores e traz para questões, desculpa, ele tira de questões exteriores, ser um eleito, e coloca dentro da gente. E com isso, ele causa um abalo tal naquela sociedade, nas estruturas é, nas estruturas mais conservadoras, digamos assim, daquele pensamento, das estruturas amarradas, né, engedradas daquela sociedade, porque fala assim: o reino dos céus é para todo mundo, aquele que é pobre em espírito, aquele que é humilde, aquele que reconhece que tem uma série de mazelas, uma série de angústias, uma série de vícios, que necessita se libertar. Está vazio. E que só pode ser preenchido pelo amor de Deus que Jesus representara. E é isso que Maria de Magdala faz ao se colocar aos pés do Cristo e molhar os pés e enxugar com os cabelos. Nesse momento, a gente repete, ela começa a limpar a sua psicosfera, a encontrar o ponto que nos possibilita ter forças para seguirmos a nossa trajetória e irmos nos libertando daquilo que ainda nos faz tão angustiados, tão sofridos. E daí a bem-aventurança seguinte, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque o aflito é justamente aquele que tem consciência de que suas angústias são frutos das suas imprevidências. E Maria de Magdala tinha isso muito claro. Mas para que se faça realmente a busca pelo equilíbrio psíquico, é necessário que se encontre o amor de Deus, representado pelo Cristo. E como é que a gente vê isso? Porque Jesus fala para ela o que na sequência? Os seus pecados estão perdoados. E aí, em Primícias do Reino, capítulo 17, que Amélia Rodrigues nos relata essa história, diz uma coisa muito interessante, que Jesus se levanta, ele estava reclinado, né, como era de costume quando se comia naquela época, ele se levanta e estende as mãos e soergue Maria de Magdala. Ou seja, ele a consola, porque percebe que ela realmente estava à procura do verdadeiro amor. A trajetória dela é que não era a melhor, mas que no momento em que ela encontra o amor, a verdade, o caminho e a vida, ela começa
a ter aquela esperança na vida futura, uma vida futura de venturas, uma vida futura do aquilo que é certo, vamos colocar dessa forma. Então, nesse momento, Jesus se mostra como Cristo. Quando ele se levanta e estende as duas mãos e a soergue, gente, ele está fazendo isso com a gente. Nesse momento, nesse ano de 2020 tão precioso, em que nós tivemos uma reviravolta que nos isolar, nós estamos tanto tempo sem se ver, sem nos abraçar, né? Sem nos confraternizar, que tivemos que voltar para dentro das nossas casas, de alguma forma, porque mesmo aqueles que negam, eles estão na busca. Nós temos a felicidade de já caminharmos pela doutrina espírita, que nos traz essa visão. Os nossos companheiros ainda não, mas eles vão chegar lá porque o amor do Cristo, ele só ergue. Jesus, se nós pararmos para ver com olhos de ver e termos ouvidos de ouvir, voltarmos para dentro de nós, ele está de pé, estendendo as mãos para nos soerguer. É isso que faz o Consolador prometido. Bem-aventurados os aflitos que serão consolados. E a gente tem a consolação dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo. Nós somos Marias de Magdala. Mas só que Amélia Rodrigues, ainda em Primícias do Reino, nos informa uma coisa muito interessante. Desse momento em diante, Maria de Magdala começa a seguir Jesus no meio da multidão. Só que ela faz uma coisa muito importante. Ela começa a trabalhar no bem. Então, vou ler o que Amélia Rodrigues escreve a respeito. Todas as tardes, porém, na multidão, Maria de Magdala ajudava crianças enfermas, oferecendo os olhos a cegos e mãos a trôpegos. Arrependida e ansiosa pela própria renovação total, pôs-se a seguir Jesus de cidade em cidade, por onde ele fosse. E ela trabalhava, ela ajudava esses companheiros crianças doentes, ajudava as mães a carregar essas crianças, aos cegos a se locomover, as pessoas que tinham dificuldade de andar por algum problema físico, ela dava a mão para essas pessoas, dava a mão, essas pessoas para se locomover. Então ela começou a fazer o trabalho no bem. Ela não ficou só nisso. Ela entendeu de fato como é que faz. E à medida que ela ia fazendo isso, ela ia cada vez mais se fortalecendo, entrando em sintonia com a psicosfera do Cristo, que possibilitou aquilo que Lucas também nos informa no seu evangelho, especificamente no capítulo 8, versículo 2, que ela foi liberta de 7 espíritos malignos, ou seja, ela passou por um processo de desobsessão. E é importante a gente perceber que o 7, na cultura judaica, principalmente da época, simbolizava o fechamento de um ciclo e o início de outro. Ou seja, a pessoa fechou um ciclo que era negativo, descobriu o caminho e começa o ciclo da regeneração, da renovação. Que é o que o Cristo está nos convidando a fazer no momento. Que possamos voltar para dentro de nós, fazer uma avaliação profunda daquilo que
que está nos acontecendo e que possamos fazer esse ciclo de renovação. É este o convite e é isso que nós queríamos deixar com relação a Maria de Magdala. E só para a gente terminar, a gente só queria deixar uma outra fala, que é do nosso companheiro Andrei Moreira, que consta do livro Alto Amor e Outras Potências da Alma, que ele fala de Maria de Magdala e fala da gratidão a partir da história dela. Ele coloca uma frase belíssima que ele fala o seguinte, que eu queria que ficasse para a gente, que representa isso tudo que a gente falou. A postura de Jesus é emblemática. Sem nenhuma crítica, o Senhor ignora as sombras comportamentais ou sentimentais de Maria, sua auto-obsessão e obsessões espirituais, e a olha com o olhar de dignidade que ela merece como filha de Deus, que é o que Jesus está fazendo com a gente faz esse tempo todo, através da verdade que nós já conhecemos pela doutrina espírita. E Jesus está nos convidando a sermos aqueles trabalhadores que vamos estender as mãos e dar oportunidade para que a espiritualidade maior trabalhe, para aquecer e iluminar os corações de tantos companheiros que estão negando esta realidade. Não é porque eles são maus, é porque eles estão com medo. E eles, qual Maria de Magdala, estão atordoados, buscando esse amor do Cristo e ainda não encontraram, e a gente já encontrou. E a gente pode fazer isso ao estarmos reunidos, mesmo à distância, assistindo essa conversa, essa palestra, como vocês preferirem, e nesse momento elevando o nosso pensamento a Jesus e fazendo aquilo que ele nos conclama de fato, de estar conosco, por duas pessoas estarem reunidas em seu nome, ou seja, emanando amor, olhando para as pessoas com um olhar de compreensão, pedindo a Jesus que ele seja o emissário da misericórdia de Deus a envolver todo o nosso planeta nesse momento e que a sua misericórdia possa encharcar cada coração dolorido, cada coração mergulhado no medo, para que nós enxerguemos a Maria de Magdala que há dentro de cada um de nós, que possamos suplantar o desejo, permitindo que o amor desse Cristo que está de pé, nos dando a mão e nos sustentando, para que tenhamos uma trajetória dos mansos, aqueles que herdarão a terra, porque já dominam o seu território interno, qual Maria de Magdala fez. Mesmo com muita dor, mesmo com muito sacrifício, mesmo tendo que enfrentar ainda questões que nos arrastam e que nos dão muito prazer e que nos fazem chorar, mas que esse nosso choro seja o choro de Maria de Magdala, de libertação das nossas mazelas. Caminhemos, irmãos, com Jesus, que conosco está, que conosco permanece e que a todo momento nos nutre com o amor de Deus, nos mostrando que a misericórdia divina se faz em nossas vidas em todo momento. Que bendizamos o nosso Pai pela sua justiça, que nos permite estarmos reencarnados neste momento muito especial da humanidade, podendo desta vez vivenciar dificuldades externas e, sobretudo, internas
tendo como norte o cristianismo redivivo, que é a nossa maravilhosa doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus, por esta oportunidade. Muita paz e até outro dia.